Bom, hora de tirar dúvidas de língua portuguesa e para isso a gente recebe o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Eu que agradeço, bom dia a vocês, bom dia aos telespectadores. E hoje a gente vai falar algumas dúvidas que inclusive eu trouxe uma ilustração, daqui a pouco a gente mostra, de um site oficial que cometeu aí um deslize, vamos chamar assim para não ficar muito forte, um deslize de português na questão da conjugação dos verbos, né? A gente sempre diz, a conjugação dos verbos hoje é uma grande dificuldade que as pessoas têm na hora de escrever texto, acabam errando algumas coisas e depende do órgão, o órgão oficial colocar um erro, não fica bonito, né? É só importante pontuar, antes de a gente falar do erro, de forma bem rápida, que assim, esses erros de português, por exemplo, que a gente menciona, deslizes, equívocos, né, que a gente fala, o importante é o que eu sempre digo, é o contexto. Se a gente tem um site oficial de uma entidade oficial, vamos chamar assim, de um governo de estado, é preciso, obviamente, ter um grau de formalidade do português e alguns deslizes não podem passar, tal qual eu até publiquei no R7 mesmo, aqui na Record, né, que o Ministério da Educação colocou viagem com J em um edital, né? E aí é duro, né? A gente precisa ter um certo cuidado nesse sentido, né? O site viajou, né? O site viajou, eles viajaram. E detalhe, hein? Apareceu 2 vezes no site do MEC, coloquei lá no R7, eles escreveram um edital que foi criticado por outras coisas políticas também, que eu não entrei no mérito, mas eles escreveram isso, né? Aliás, só pegando esse gancho, claro. Rodrigo, você acha que as escolas públicas preparam os alunos para as universidades públicas, aproveitando aqui o tema da nossa enquete? O tema da enquete eu respondo de uma forma bastante objetiva. Não acho que prepara, né? Mas tem um detalhe bastante importante, que é assim, a escola pública e a escola particular, óbvio que há diferenças. Se você pegar as grandes escolas particulares e algumas escolas públicas, há uma diferença bastante grande. No entanto, tem muitas escolas públicas, às vezes, melhores do que escolas particulares. O que eu quero dizer? A gente só tem que tomar cuidado para não generalizar, no sentido de achar que todas as escolas públicas são ruins e todas as escolas particulares são boas. Esse é um ponto importante. Agora, sendo bem objetivo na resposta, não prepara. A gente vê na própria USP, eu tenho bastante contato lá com professores, né? Na própria USP, a maioria dos alunos não vieram de escolas públicas. Então, a escola pública, com certeza, não prepara, do ponto de vista do acesso, do nível de conhecimento, para que esses alunos possam ingressar na universidade pública com o direito, vamos chamar assim, de ter o financiamento, ou seja, de não pagar. Uma faculdade de medicina, por exemplo, depende particular, eu digo 5, 6, 7, às vezes chega até quase 10 mil reais. Então, como é que faz? Então, eu entendo que não prepara, mas acho que essa discussão ela tem que ser maior nesse sentido. Mas a minha resposta é não prepara. Maravilha. Agora vamos aos destaques. Então, olha só, aqui tem um site, se puder colocar aqui para a gente ver junto, né? Um site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Governo de Mato Grosso, né? E ele colocou assim, ó, governo intermedia discussão sobre linha de transmissão alternativa. E no caso do verbo intermediar, assim como o verbo remediar, a conjugação da terceira pessoa, no caso o governo, ele, né, que a gente usa como pronome, ele intermedia, né? Então, governo intermedia discussão sobre linha de transmissão alternativa, tal qual o verbo remediar. Então, o verbo remediar, se fosse o caso, o governo remedeia do verbo remediar. Parece que a mesma palavra, o mesmo verbo foi colocado várias vezes, né, ao longo do texto. Esse é o ponto. Veja quando eu falei do Ministério da Educação, do G e do J, que errou com viagem. No caso do Ministério da Educação, 2 vezes. No caso aqui do site, só esse pedaço que a gente recortou aqui para mostrar, já tem 2 vezes. Tem que ver até no restante do texto, confesso que eu não me lembro agora de cabeça, se tem ainda mais vezes em que aparece. Ou seja, não foi aquele erro de digitação. Tem um detalhe bacana no teclado do computador, por exemplo, a letra Z e a letra S, elas estão próximas. Então, às vezes você está digitando, pode acontecer, e principalmente uma vez ou outra. Agora, quando a gente vê 2 vezes, igual esse site aqui que a gente colocou, e no caso do Ministério da Educação, 2 vezes, significa que a pessoa errou mesmo. E eu falo sempre, é necessário em órgãos oficiais, em contextos formais, que as pessoas saibam usar adequadamente o português. Não é agora para a gente falar assim, olha, vamos cada um sair com um dicionário e uma gramática embaixo do braço o dia inteiro. Isso não é por aí, mas esse tipo de erro ele não pode acontecer de forma alguma. Essa conjugação desse verbo não existe? Nunca. Não existe. Em língua portuguesa, isso não é aceito por nenhum dicionário, por nenhuma gramática. Eu fiz questão, inclusive hoje, de olhar outros dicionários que eu não tenho tanto contato, os que eu tenho mais contato eu já sabia, mas olhei outros e nenhum dicionário aceita a forma intermedia. É intermedeia, assim como do remediar é remedeia.
Tem mais assunto para a gente, Rodrigo? Tem mais assunto. Uma outra dúvida que chegou, a diferença não, pergunta, afinal de contas, e aí eu vou fazer aquela brincadeira que eu faço sempre de deixar os nossos apresentadores em saia justa, né? Olha que maravilha. Por exemplo, meia-noite, quando a gente se refere ao horário 0 hora, né? Ou seja, hoje nós vamos nos encontrar à meia-noite, por exemplo, né? A gente usa hífen ou não? Usa. Meio-dia usa ou não? E aí essa dúvida surgiu, um telespectador mandou, e no caso meia-noite, quando a gente se refere a 0 hora, né, quando a gente se refere àquele horário, sim, tem hífen, tá bom? Então, quando como você meio-dia. Assim como meio-dia, quando você escrever tem meia-noite, no caso que a gente está falando, tem o hífen. Aí a pergunta, tem algum uso que você faz de meia-noite sem hífen? Se você quiser, por exemplo, eu dormi como se fosse metade da noite. Exatamente. Então, a gente pode dizer assim, um funcionário combinou com o chefe de trabalhar a noite inteira, mas ele não cumpriu, só trabalhou meia-noite, ou seja, metade de uma noite. Aí não tem hífen. Aí você coloca meia, que significa metade de alguma coisa. Porque são duas palavras. Porque são duas palavras separadas nesse sentido. Agora, se você se refere meia-noite ao horário 0 hora, meia-noite tem hífen, você coloca lá com hífen. Ótimo, então. Então, Rodrigo, o esperamos por volta do meio-dia. Do meio-dia, com hífen. Com hífen na próxima semana. Próxima semana eu estou aqui com mais dúvidas. E você, por favor, mande mensagens para a gente nas mídias sociais, Twitter, Facebook, etc. Que eu venho aqui para sanar suas dúvidas e a gente estabelecer esse diálogo bacana aqui sobre língua portuguesa. Legal, Rodrigo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia.